Gente, o canal passou de 6.666 inscrições. Aí veio o 666. E o 666 me lembra de uma história muito engraçada. De engraçada não, foi muito triste. Lá pros idos de 1986, quando eu ainda tinha 13 para 14 anos, eu lembro que eu assisti aquele filme de 1976, mais ou menos, 10 anos antes, que era a Profecia, que era do menino possuído pelo demônio. E assim, aquele filme deixava todo mundo noite sem dormir. Toda molecada ficava noite sem dormir quando assistia aquele diabo daquele filme. E tinha a coisa do 666 mesmo, na cabeça do menininho. Tá? Então, eu assisti aquele filme naquela época e fiquei um bom tempo sem dormir, com muito medo do capeta. E aí, eu acho que eu fiquei um mês mais ou menos sem conseguir dormir direito com medo do capeta. Mas aí teve um dia que eu não aguentei mais, o que eu fiz? Eu estava sozinho em casa, eu fui pro fundo do quintal onde ninguém tinha coragem de ir de jeito nenhum, nem quando a casa estava cheia de gente. Fui pro fundo do quintal e chamei o capeta. Chamei e falei, ó, vem cara, vem porque eu não tô aguentando mais. Então vem, prova que você existe, porque não dá mais para ficar nessa, não dá mais para ficar refém dessa situação, nem sei se você existe direito. Então não tô aguentando mais. Então você vem e prova. E aí eu olhava assim para a janela e a janela do fundo da edícula do quintal atravessava, tinha a luz da lua, tinha umas árvores assim, naquele escuro assim. E um pouco inspirado também no personagem Riobaldo, que chama na encruzilhada, né, no Grande Sertão Veredas, ele chama lá o Beelzebub. Eu fiquei um pouco inspirado naquilo, porque pelo que eu lembro, Riobaldo não veio Beelzebub, assim, na minha lembrança. E não veio, deixei de acreditar naquela porcaria, tá? E, e foi muito bom, foi muito libertador, sim, né? Então é engraçado que eu já tive até dentro do próprio CAPS alguns pacientes, algumas pessoas com medo também do capeta e que a gente chamou também e passou, o medo também foi embora. Mas muitos tinham muito medo de, inclusive, chamar, de. Tinham medo, muito medo. E nessa coisa de ter muito medo, eu me inspirei muitas vezes, algumas vezes, em uma história zen que eu li há mais de 10 anos. E nessa história, o que, que ocorria? A mulher tava com. O sujeito lá estava com medo do espírito da mulher dele, que havia morrido. E o mestre zen falou: ó, bota um punhado de feijão no bolso. É mais ou menos assim que a gente faz lá. Assim, chegando o capeta, chegando o espírito do mal, com um punhado de feijão no bolso. Se ele aparecer, você pergunta quantos feijões tem no bolso. Quantos feijões tem no bolso? Então, assim, na historinha, o espírito maligno não consegue responder e some para sempre. Mas, no caso, assim, do que eu sempre fiz com o pessoal do CAPS, o capeta nunca apareceu, né? Então, em relação ao medo, em relação à ansiedade, a gente tem que dar um passo para frente em relação àquilo que a gente tem medo. Tudo aquilo do qual você tem medo, você tem que ir em direção ao que você tem medo. Dar um passo para frente, nunca um passo para trás. Pode dar um passo para trás de vez em quando para descansar, mas depois tem que andar mais um pouquinho para frente. Em relação ao que você tem medo, se quer vencer, tem que dar um passo para frente. Tem que ser exposto ao objeto pelo qual você tem aversão, para que você possa ir aos pouquinhos e se dessensibilizando. Gente, esse é o basicão, é o arroz com feijão para se trabalhar a ansiedade. É isso, valeu.